Você sabe o que é educação sexual? Sim. 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 Não. Educação sexual é o ensino sobre a anatomia, a psicologia e aspectos comportamentais relacionados à reprodução humana. Quando direcionada aos adolescentes, a educação sexual tem por objetivo ensinar sobre as funções desempenhadas por seus órgãos sexuais, a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e à gravidez indesejada. Sim. Sei. Sim. Sim. Não. É um assunto muito importante que deve ser tratado nas escolas, porque a gente precisa conhecer o limite do nosso corpo e saber quem vai tocar ou não, entendeu? A educação sexual ela é importante para todas as faixas etárias, né? E é importante não só para prevenção, para cuidados, inclusive psicológicos. Muitas vezes o adolescente, o jovem tem dificuldade de conversar com o familiar e procura numa pessoa mais próxima para desabafar, enfim, até mesmo passa por situações como abuso e tal, e não tem coragem, não tem segurança de falar com o familiar, acaba falando com um colega. Enfim, a falta dessa orientação sexual pode trazer muitos problemas, de uma forma geral, mas acho que o jovem adolescente que está se descobrindo é um pouco mais complicado. Eu acho importante, até para proteger as crianças de possíveis abusos, tanto no crescimento quanto no desenvolvimento tanto da criança quanto dos adolescentes. Sim, com certeza. Porque é importante as crianças saberem disso. 73% dos brasileiros acreditam que a educação sexual deveria estar presente nas escolas. Uma outra questão que merece reflexão é o que entra no lugar da educação sexual, que deveria estar acontecendo na escola. Onde eles estão buscando conhecimento sobre sexo? Nas redes sociais, com todas as bolhas e viés possíveis e inimagináveis, e claro, com o conteúdo erótico que chega pela internet. Os conteúdos eróticos tendem a passar mensagens distorcidas, aliás, como boa parte de tudo que chega pelas redes sociais nesse campo. Misóginas, violentas, preconceituosas, sexistas, racistas e muitas vezes homofóbicas e transfóbicas. Que bela educação sexual, não? Será que é isso mesmo que queremos que os jovens aprendam? Meu nome é Eduarda. Lorena. Rian. Carol. Tenho 16 anos. 13. 14. 14. Primeiro ano. 8º. No 8º. 8º. Sim. 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 Um pouco, mas eu já tenho noção. Bom, eu sei o básico mesmo, educação sexual. Eu aprendi mais no ensino fundamental, aqui no Einstein a gente não tem essa matéria e nem muito acesso a esse tipo de informação. Mas no ensino fundamental eu tive acesso, por exemplo, aos métodos contraceptivos, o uso de camisinha, essas coisas assim, as ISTs, DSTs, o que era, né, tipo, cuidado consigo mesmo, então, esse tipo de coisa. Eu sei coisas relacionadas à reprodução e também a preservativo. É muito importante, porque ela ajuda a gente a se prevenir sobre doenças e muitas outras coisas. Bom, ensina formas de prevenir doenças, gravidez, fala sobre sexo e violência sexual. Sim. Sim, porque hoje em dia os adolescentes estão iniciando a vida sexual desde muito cedo e na maioria das vezes eles não sabem se prevenir contra doenças. Sim, porque cada vez mais os jovens estão tendo o acesso precoce a isso. Então, garotas e garotos, isso vastamente de 12, 11, 13 anos, já dando início à vida sexual. Então, seria interessante que as escolas trouxessem esse tipo de informação para poder conscientizar e também prevenir futuras coisas que prejudicam os jovens. Sim, porque já ensina desde pequenininho a se impor, já as crianças menores, sobre assédio, abuso, estupro, e ensina as crianças a se opor a isso. Sim. Seria interessante, eu particularmente gostaria pelo fato do conhecimento, mas não é nem por gostar, é a necessidade que nós jovens hoje em dia temos. Porque nós vemos que os jovens, principalmente
de escolas públicas e afins, não tem muito contato com os pais em si, com pai, mãe, não tem alguém mais velho que ele possa estar pedindo conselho, estar pedindo ajuda. Então, se as escolas dessem esse tipo de informação, seria mais viável, porque assim o jovem teria essa informação. E também conscientizar os pais de que educação sexual não é incentivar o seu filho a fazer sexo. Sim, ajudaria muito os adolescentes. Sim, já pra gente ter mais noção. Acho que a partir dos 13, 12 anos seria interessante, porque assim, não é uma idade tão pra frente, porque mais pra frente a gente já vê muitos jovens aí entrando nessa questão de vida sexual e afins. Eu acho porque as pessoas elas têm uma visão muito errada disso. Elas acham que tipo vai ensinar como fazer sexo, essas coisas, mas é uma coisa diferente. É para ensinar as pessoas a lidarem bem com isso quando iniciarem a vida sexual, essas coisas. Mais de 90% dos brasileiros divergem de Bolsonaro e aprovam gênero e educação sexual nas escolas. De acordo com o levantamento Educação, Valores e Direitos, 70% dos brasileiros acreditam que a escola é mais preparada do que os pais para falar de temas como puberdade e sexualidade. A maioria, 91%, também avalia que a educação sexual ajuda a criança e o adolescente a identificar e se prevenir contra o abuso sexual. De acordo com a pesquisa, as centenas de iniciativas para proibir o debate de gênero e a educação sexual nas escolas não tiveram apoio expressivo dos brasileiros. Abre aspas. A gente vê com a pesquisa que as pessoas entendem que o papel da escola vai muito além de ser conteudista. O papel da escola é de fato preparar para a cidadania e para enfrentar os nossos grandes problemas sociais, como as desigualdades sociais de gênero e raciais. Fecha aspas. Finaliza a assessora da ação educativa. Eu sou Gabriela. Mônica. Natane. 3 anos. Aqui no Einstein, no ETEC Albert Einstein, 24 anos. E no geral? Há uns 26. Mais ou menos 15 anos. Sim. 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 É um meio de instruir os jovens sobre o que vai acontecer um dia na vida deles, eventualmente, porque isso é natural e do ser humano. Então, muita coisa mudou em relação ao que eu tive como educação sexual e é o que a gente vê hoje, né? Porque é algo natural na vida de jovens, né, principalmente, que vai acontecer, é algo natural, fisiológico, faz parte, né, do seu desenvolvimento, né, e isso é extremamente importante. Eu sei que é uma disciplina, deveria ser uma disciplina muito importante, que aborda várias questões, desde gravidez na adolescência, DSTs, a questão do aborto, do corpo, dentre outros assuntos. Sim. Sim. Sim, eu acho que, como todas as disciplinas, já deveria estar incluídas, né? Conforme você ensina o aluno, você dá o poder dele de pensar. Se você não, eles entram muito na onda, né? E a gente tem, por exemplo, principalmente vinculado pelas mídias, uma sexualização incrível, principalmente da moça-mulher, né? A gente vê muitas vezes o que é considerado faixa etária de crianças hipersexualizadas. E, parece que tá todo mundo ok com isso. E se elas tomassem consciência do que isso significa para um adulto? Principalmente ser uma mulher. E se empoderar do seu corpo e saber que ela não precisa ser um objeto, não precisa... Eu acho que existe um pouco de resistência, né, por conta dos pais. Mas o que acontece? Os pais, às vezes, acreditam que você, orientando sobre educação sexual, você vai estimular, né? E na verdade não, porque o estímulo vai vir naturalmente, né? O que vai acontecer é orientar de forma correta, né? O que esperar, o que vai acontecer, o que acontece com o corpo, como são os relacionamentos, né? Para que
eles possam se proteger e poder se relacionar da melhor forma possível. Porque é um tabu ainda, né? Eu acho que a escola, a família, a sociedade precisa avançar nesse tema. Eu acho que quando entra na fase da puberdade, que seriam uns 13, 14 anos, 8º, 9º ano, isso ser reforçado ao longo do ensino médio. Eu acho que a partir da puberdade, né, já 10, 12 anos, porque o corpo já começa a mudar e eles sabem, e se falam muito, né, falam entre si. A depender do modo como se fala, eu acho que a partir do 5º ano ou até antes. Não que eu saiba. Então, como eu não sou do núcleo comum, eu sou da parte mais técnica mesmo, eu não tenho esse conhecimento, mas eu já sei que já foram feitas palestras, já alguns professores já fizeram orientações sobre isso em outros momentos. Para esse ano eu não sei. Não existe. O que existe é no currículo, a professora de ciências aborda esse assunto e às vezes a gente consegue trabalhar de forma interdisciplinar. Esse ano também a gente tem um projeto no contraturno que aborda as questões das minorias, né, que são grupos como os negros, as mulheres, LGBTQIA+, e a gente deu uma ênfase sobre a questão da orientação sexual, dos gêneros, da diversidade, justamente para trabalhar a questão do preconceito, a questão do bullying, entender a temática também e ter uma perspectiva de escola mais acolhedora. Não, também. Não. Aqui mesmo eu vi algumas vezes de fazer, por exemplo, a CIPA, que tem aqui, eles têm de ter aquela coisa da brigada, do incêndio, de socorrer uma pessoa, ainda tem a orientação de DSTs. Então tem, mas eventualmente não é sempre na mesma época, não é um evento sempre tradicional, vamos dizer assim. Eu tive quando eu estudava no SESI, era como se fosse uma aula de ciências especial. E, todo mundo muito morrendo de vergonha, mas eu acho que as professoras abordaram com tanta naturalidade que isso foi bem ok para todo mundo. E porque a gente vai para a vida. E quem vai ensinar isso pra gente? A gente não vem com manual de instruções. E eu acho isso importante, saber do que a gente gosta, o toque, e se tá tudo bem se você gostar do mesmo gênero e todas essas coisas, sabe? Eu acho que isso é importante porque eu vejo que ficou muito vulgar, como se fosse só uma meteção, sabe? Eu acho que tinha que ser mais humanizado, mesmo assim, são duas pessoas que estão num momento deles, intimidade, não isso, sabe? Essa hipersexualização mesmo que tem. Eu acho que assim, informação, os jovens têm muito hoje. E aí é que é importante a educação, principalmente com profissionais, com pessoas sérias, né? Porque o que eu vejo hoje em dia é um monte de imagem, de coisas, não só nessa área, né, em tudo, e a gente tem dificuldade de saber o que é verídico, o que não é, né, o que é prático, então isso é bem importante. Como mãe, né, como professora, eu me preocupo com essas informações que eles recebem, que vocês recebem, e tento orientar, eu tento sempre estar próxima dos alunos e orientá-los quando eles têm dúvida, né. Tento ser a mais natural possível e conversar, mesmo que não seja, eu não sou especialista nem nada disso, mas tentar orientar, né? O Instituto Datafolha ouviu 2.090 brasileiros com 16 anos ou mais de 130 municípios do país, de 8 a 15 de março de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Aproximadamente 25% dos entrevistados não quer que o tema educação sexual seja tratado nas escolas. 17% das pessoas entrevistadas discordam que as escolas devem promover o direito das pessoas viverem livremente sua sexualidade, seja elas heterossexuais ou LGBTs.
Quando questionados se são a favor ou contra falar de sexualidade em sala de aula, 54% dos entrevistados se posicionaram a favor, 44% contra e 1% não sabe responder. Os únicos grupos sociais em que a maioria rejeita falar de sexualidade em sala de aula são pessoas que votaram e apoiam Bolsonaro, que são 54%, e evangélicos, que somam 53%. E o que acontece? Quanto mais o jovem ou a criança, né, e o jovem na sequência tiver informações de que somos pessoas, cada um na sua diferença, né? Isso de altura, de cor, de orientação sexual, isso pouco importa. Isso é melhor, isso vai desmistificando. Antes da gente falar de violência sexual infantil como prevenção, essa criança tem que ser orientada dentro de casa sobre questões sexuais. Então, quando você fala educação sexual nas escolas ou dentro de casa, a gente não está falando em falar de sexo. Falar de sexo é uma coisa, de uma forma muito, né, brejeira, e educação sexual é outra. Então, educação sexual pode ser dada desde bebê, desde 1 ano, 2 anos ou até menos, né? Se a gente fala com uma criança, não sei se vocês são pais ou já tiveram irmãos ou primos mais novos, a gente brinca assim, cadê o pé da criança? Cadê a orelha da criança? Por que não falar do órgão genital como prevenção? Prevenção do quê? De saber que ali é uma parte íntima, e que não é qualquer pessoa que pode tocar. Na cabeça pode, na perna pode, no pé pode, enfim. Mas nos órgãos genitais não pode. Porque se tocar, você pode contar para o papai, para a mamãe, para alguém de confiança. Isso é educação sexual. Educação sexual dentro de casa e na escola, para mim, deveria ser obrigatório. Pensando numa dessas questões, que é a prevenção da violência sexual. Fora que escolas ou famílias que têm educação sexual diminui o número de gravidez na adolescência, de doença, infecção sexualmente transmissível, sexualidade precoce. Então, se a gente olhar nisso, só vejo ganhos. Em torno de 90%, se não mais, porque a estatística às vezes é uma, a realidade é outra, a violência sexual acontece dentro das casas. Ou seja, dentro das casas com pessoas conhecidas. Essa criança não é orientada a dizer não, o que é parte íntima, o que não é. Parte íntima não se toca, isso eu não quero, esse é o meu limite. Eu vou contar para um adulto responsável o que acontece, ela sofre uma violência. Então, tudo isso é educação sexual. Então, assim, eu acho que as pessoas só precisam ler mais, entender mais, abrir mais para esse assunto orientação sexual, por exemplo, nas escolas. Né? Eu só consigo pensar que isso salva vidas. Vidas de crianças e adolescentes não sofrerem violência sexual e na vida adulta trazer isso para o consultório. Que isso eu vejo muito. Né? Então, a pessoa vem por um motivo, para o processo de terapia, e no decorrer é olhado uma violência sexual que, às vezes, para ela, aquilo não era violência sexual. Isso fazia parte, mas que se a gente olha, isso é violência sexual. Da mesma forma que os professores não têm preparo para isso, o pai também não tem. Os pais também não sabem abordar esse assunto. Então, o que eu peço, o que eu oriento? Pai não é obrigado, pai e mãe não é obrigado, né, saber de tudo. Tem dúvida? Só de se a criança ou o adolescente faz uma pergunta e ele não sabe ou tem vergonha de responder, olha, no momento eu não sei, mas eu vou atrás e te respondo. Responda, né? Então tenha esse compromisso. A melhor maneira dessas crianças e os adolescentes aprenderem sobre educação sexual é dentro de casa. Então,
Então, se esses pais não sabem, não tem problema, né? Ninguém nasce sabendo. Eu também não sabia muita coisa e fui lá estudar. Então, os pais precisam buscar ajuda, assim como seus filhos estão buscando a eles. As relações, tanto sexuais quanto emocionais, são essenciais e reais na sociedade em que vivemos. Privar os adolescentes e as crianças de adquirirem o conhecimento necessário sobre o assunto não irá incentivá-la a cometer erros irreparáveis. Pelo contrário, apenas ajudará ela a conhecer o próprio corpo, a se amar e amar o outro, sempre mantendo o respeito e a compaixão com ele e com a da pessoa que ela for se relacionar. Você... Oi, tudo bom? Gente, olha, a câmera do Tectoy, ela fica 200 vezes melhor no dia, ó. Na luz clara. Olha. Assim, não, pô. Opa, bom. Acho que o microfone não precisa aparecer. Não, feio. Vai rapidinho. Tem um lápis. Mas o lápis tá bonito, velho. Tá novo. Tá novo. Comprei ontem, velho. É aqui, ó. Coloca aí. Se a gente fizer assim... Eu acho que não. Não, tipo, mas dá pra entender. Fala, Renan. Então, de frente com o Renan. Como é ficar careca? Mano, é brisa, mano. O negócio é colocar a pessoa no sol, tá ligado? Porque aqui, é brisa ficar careca? É meio ruim. Então, quando a gente for pegar alguém pra entrevistar, a gente tem que fazer aqui assim, ó. Ô, porra, o fio. Deu a volta no Renan. Cuidado pra não... Vem pra cá. Mano. Vem pra cá, o sol. Não, aqui tá bom? Tem que ser aqui, ó. Aqui Aqui tá bom? Tudo bem. Oi, Brasil, tudo bom? A gente tá se filmando. Não, mas vai que o cara... Como é ficar calvo? Mano, é uma experiência muito estranha, tá ligado? Porque é muito estranho. Você sente vento em lugares que você nunca imaginou que veria, velho. Eu imagino como é. Imagina. Você também é calvo. Yuri, você já aprendeu. Oi, gente. Tem que falar no microfone, né? Senão não... Um beijo, galera. Lisa. Tem um negócio redondo no negócio de sair água. Você é louco, papi. Você é louco. Eita, mano, você tá filmando. Você tá gravando isso? Tô filmando isso aqui, cara. Meu Deus, olha, vamos escutar. Ó, Caralho. Só dor vai. Mano, vocês não tinham visto? Ai, que lindo. Eu já tinha visto a perninha. You need to calm down. Bebê, o que você acha sobre educação sexual? Eu bebi.